Todos nós passamos no nosso dia a dia, na nossa vida cotidiana, situações difíceis, né? Às vezes essas situações elas são aparentes, às vezes elas não estão aparentes, né? E existe um momento na vida da gente que a gente precisa tomar uma decisão. A decisão é ser o mais forte possível. E essa decisão, ela vem muito através de atitude. Então, o que aconteceu comigo? No dia 20 de março de 2004, eu estava trafegando em uma avenida aqui de Jundiaí e uma Ford Ranger invadiu a faixa de direção que eu estava e colidiu com a minha moto. Eu costumo dizer, né, e às vezes até mesmo brincar, que bom que só bateu na minha perna. Porque, a partir daí, eu precisei reinventar, buscar uma nova direção para a minha vida. Essa direção é o que me conduziu até aqui. E estar aqui hoje, pode ter certeza que eu não passei pelos dias mais fáceis da minha vida. Mas eu tive uma escolha. Eu tive que tomar uma decisão. A decisão foi seguir em frente. Eu estou aqui porque eu decidi seguir em frente. Não é simples, não é fácil, eu não gostaria, mas eu estou aqui. Após o acidente, veio o carro do SAMU, me levou para o hospital, e até eu chegar no hospital, eu não tinha noção do que tinha acontecido comigo. Para mim, o cara bateu em mim, me machucou, eu ia colocar um gesso e ir embora para casa. Era o que eu passava na minha cabeça. Quem estava de fora da situação, né, as terceiras pessoas, tinham a noção dessa gravidade. Eu não. Então, a minha mãe foi chamada para o hospital, porque ela tinha que assinar um termo aonde, mesmo com a perna amputada, mesmo com o osso da perna esmagado, sem chance de reconstrução, ela teria que assinar como que eu tinha amputado a perna e que o hospital ia só fazer o restante do serviço, né? E quando eu acordo no dia seguinte, eu estou dentro de uma UTI do hospital, aonde eu fiquei internado no hospital por 34 dias. É bastante, né? Por um jovem de 24 anos, né? Onde aos 24 anos tudo é mais legal, né? Tudo é mais gostoso. Então, esses 34 dias eles foram essencial para a transformação de quem é o Ivan hoje. Então, 3 dias na UTI. Depois de 3 dias, eu vou para o quarto do hospital. Nesse quarto do hospital, eu começo a receber muitas visitas. E, para vocês terem noção, às vezes, uma pessoa comum recebe a visita ali dos familiares, né? 3, 4, 5 pessoas. No meu caso, todos os dias tinha mais de 100 visitas no hospital. Todos os dias. E era uma loucura. O pessoal querendo entrar, o pessoal lá embaixo gritando, chamando o meu nome, passando uma certa força, dizendo, isso vai passar, né? E aquele calor, aquela emoção. E eu cheguei para o meu irmão e falei para o meu irmão assim, eu preciso que você me traga um caderno. Eu gosto muito de escrever. Eu gosto de escrever coisas nada a ver. Eu gosto de escrever coisas assim que, sei lá se vai acontecer, se não vai acontecer. E, para uma pessoa que estava na situação que eu estava, eu comecei justamente a pensar quais seriam as minhas atitudes a partir de tudo aquilo que estava acontecendo comigo. Então, eu escrevi no caderno várias coisas. Então,
Primeira coisa que eu escrevi, eu precisava sair do hospital. Eu não queria ficar lá, né? Eu tinha que ir embora, eu tinha que sair dali. A segunda coisa que eu coloquei ali é que eu queria andar novamente. Eu queria poder caminhar, eu queria poder jogar futebol, eu queria correr. Um jovem de 24 anos faz tudo isso. Eu também queria fazer tudo isso. Então, eu pensei, coloquei isso no caderno, né? E mais um monte de coisa. E tudo aquilo eu comecei a estruturar tudo dentro da minha cabeça. Então, eu comecei a fazer um plano. Eu não segui nada do plano, tá, pessoal? Mas eu fiz muitos planos. Eu sou aquele cara que faz um plano e depois fala, pô, não vai dar certo. Eu sou esse cara. E aí, eu, com meus planos ali, pensando o que eu ia fazer, moldando, ajeitando, ajustando, as pessoas que vinham me visitar traziam muita força. Então, eu me botava mais forte ainda, tá? E a força que as pessoas botavam em mim era justamente assim. Todo mundo que entrava no quarto, eu estava deitadinho na cama, a pessoa já começava a chorar. Então ela via em mim chorando, dizendo, pô, Ivan, você é um cara do bem, você não merecia que acontecesse isso com você. Cara, que tristeza. E todas as pessoas eu consolei. Pessoal, 90% das coisas na nossa vida vai acontecer. E não tem como mudar. Eu tinha que perder a perna. E hoje eu tinha que estar aqui. Né? Estou aqui por conta das 10%. Os 10% de ação que eu vou tomar na minha vida. Sempre falo para todo mundo e falo para vocês aqui. Eu não gostaria de ter perdido a minha perna, mas foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Ponto. Então, ao final dos 34 dias, eu não aguentava mais o hospital, porque era muito legal aquele calor, as pessoas ali me visitando. Confesso que foi bom, tá? Mas eu estava cansado de hospital. E eu queria ir para minha casa. E quando eu saio para fora do hospital, após a alta, me dá um frio na barriga, que foi uma das sensações assim de perder o chão, porque as pessoas começavam a me olhar. Falavam, nossa, olha lá um rapaz que sem a perna, olha lá um rapaz sem a perna. E fiquei, no primeiro momento, constrangido também, mas eu fiz um plano. Né? Fiz um plano e falei, pô, Deus quis que fosse assim. Cara, eu vou transmitir o que tiver de melhor para as pessoas. Então, a minha alegria, o meu bom humor, o meu companheirismo, a minha amizade, o rapport com as pessoas, esse eu não vou perder. Vou continuar mantendo e, de repente, as pessoas vão me ver de uma outra forma. Então, foi dessa forma que eu resolvi conduzir ali. Chegando em casa, também os desafios de uma pessoa com deficiência dentro de uma casa, né? E aprendendo a se virar, a entrar no banho, a sair do banho, a colocar uma roupa. E a minha mãe, ela sempre quis, né? Não tem coisa melhor no mundo do que mãe, né? Mãe é tudo de bom, né? Então a minha mãe queria sempre fazer as coisas por mim, mas eu dizia para minha mãe assim, mãe, deixa eu, porque eu vou ter que aprender. É a minha realidade. E eu gosto que você faça as coisas por mim, mas eu preciso aprender a me virar. E fui desenvolvendo ali algumas habilidades dentro da minha casa, né? Então, essas habilidades elas foram muito importantes para mim. Ao longo da trajetória, eu passei ali 3 anos e meio como paciente de fisioterapia, fazendo fisioterapia porque o tratamento ele foi um tratamento em si muito longo, né? E esse tratamento, ele a todo momento ele me colocava à prova, porque é normal, né? Acredito que acontece isso com vocês também.
de vocês acordarem dias tristes, dias felizes, né? E eu também tinha meus dias bons e também tinha meus dias ruins. Então, eu procurava ir lutando com aquilo também. Tá? Após 3 anos de tratamento, voltei para a vida que eu tenho hoje, né? Porém, no meio do caminho, eu encontrei o esporte de alto rendimento. Então, eu treino capoeira há 28 anos, eu sou uma pessoa que sempre vivi no esporte. Na minha adolescência, eu joguei futebol no Paulista de Jundiaí. Então, eu tenho uma vivência ali com o esporte ele sempre me ajudou, o esporte sempre me educou, e ele sempre me mostrou o caminho, né? Qual seguir, qual que é o melhor caminho e tudo mais. E, através do esporte, eu fui fazer uma faculdade. Na hora da decisão, eu escolhi fisioterapia com o único pensamento: eu vou retribuir o que fizeram por mim, para as pessoas que vierem me procurar. Então, foi esse o meu pensamento, né? Então, poder retribuir isso com as pessoas. E o esporte de alto rendimento, eu estive durante 12 anos, né, viajando o Brasil, competindo com atletismo. Eu fazia lançamento de dardo e arremesso de peso. Eu tive uma oportunidade, eu bati o recorde brasileiro 3 vezes. Então, isso para mim é um motivo de orgulho, porque eu era um atleta bom, eu sempre fui um atleta bom, e isso eu aprendi com a vida, né? E o esporte, ele me trouxe muitas coisas, não só a profissão, que é a forma que eu vivo hoje, mas todo o caráter foi moldado muito através do esporte, né? Então, o esporte ele é super importante na minha vida, e indico para vocês que vocês façam um esporte, se movimenta, faça alguma coisa, porque isso é bom, isso é saúde, né? Isso é bem-estar, isso é essencial para nós, né? E o maior exemplo que eu tive na minha vida de pessoa com resiliência foi a minha mãe. A minha mãe, ela passou por vários desafios, mas criou 6 filhos com muita dignidade, lealdade e resiliência. Eu lembro de ver a minha mãe, às vezes, quieta, mas nunca vi minha mãe triste, nunca vi minha mãe chorando, e o mundo estava desabando e minha mãe estava ali feliz. Então, isso eu aprendi um pouco com ela, né? E dentro todo desse caminho, que é o caminho da superação, existe várias rotas, tá? Então, uma frase, uma coisa que eu lembro muito, uma cena que está muito clara na minha cabeça, foi quando o médico chegou para mim no hospital, na UTI, e falou: Ivan, você perdeu uma perna. Daqui para frente tudo vai ser mais difícil e você tem 2 caminhos. Na vida, Ivan, existe sempre 2 caminhos. Você pode ir por esse caminho e aproveitar tudo que tem de bom nele, como você pode ir por esse caminho e, de repente, não ser feliz lá. Eu, Ivan, desejo que você seja feliz e que você consiga viver a sua vida da melhor forma possível. E aí eu perguntei para o doutor: doutor, o que eu tenho que fazer neste momento? Ele falou assim: Ivan, se recupera e vai caminhando em passos curtos da melhor forma possível. Isso é o que eu torço para que aconteça na sua vida. Perder a perna não é fácil, não gostaria de ter perdido e não desejo para ninguém isso. E esse caminho é um caminho muito difícil, aonde a pessoa ela sofre um acidente, ela diz que está tudo bem, no terceiro momento ela cai na depressão, num quarto momento ela aceita e ela supera. Eu não gostaria de ter perdido uma perna, mas entendo o que aconteceu comigo e acho que é um plano de Deus, então eu passei a aceitar e passei a superar. Tá? E hoje eu estou aqui para dizer para vocês que Deus tem um plano para nós, para as nossas vidas, e o mais importante que a gente deve fazer a todo momento é pensa, planeje e age, porque isso é a melhor forma da gente poder conduzir. Tudo bem? Agradeço a vocês
pela oportunidade. Sigam em frente, continuem, vocês são maravilhosos, tá bom? Muito obrigado.